Então hoje eu vou te ensinar a construir do zero essa calculadora de preço-teto por dividend yield de forma totalmente gratuita. O que eu vejo muitos youtubers cobrando por esse tipo de informação, eu vou te ensinar a construir do zero, onde basicamente nós teremos um preço-teto baseado em todas essas informações da ação e uma margem de segurança se a gente deve comprar ou não e para também nos dizer se o preço está atrativo nesse momento. Então fica comigo que eu vou te ensinar tudo. Então, antes da gente botar a mão na massa e construir essa calculadora do zero, eu gostaria de mostrar para vocês em primeiro momento como funciona. Então, basicamente, aqui a gente teria que informar aqui o ticker da ação e de forma automática a gente teria a cotação atual dessa empresa e o número de ações. A gente não precisaria registrar isso porque nós temos a fórmula do Google Finance. E não se preocupa porque se tu não conhece, eu vou explicar nos detalhes todos esses cálculos que a gente tem aqui. Nós precisaríamos ter o lucro líquido estimado dessa empresa, então digamos que se a gente está avaliando o Banco do Brasil para 2024, que é no momento que eu gravo esse vídeo, a gente teria que ter um lucro estimado para essa empresa. E existem diversas formas da gente colocar esse valor aqui. A gente pode ver as métricas que o banco estimulou para o final do ano passado, que é basicamente isso que eu fiz aqui. Então esses 35 bilhões foi uma média do relatório de um fato relevante do Banco do Brasil. Esse, então, foi o fato relevante, ele foi divulgado em 9 de agosto de 2023 e ele basicamente teria uma projeção para o lucro líquido ajustado do banco de 33 a 37 bilhões. O que eu fiz foi basicamente somar 37 com 33 bilhões, dividir por 2 e a gente tem uma média de 35 bilhões. O que eu acho mais interessante da gente analisar pela média e não por um valor mínimo ou máximo, justamente para a gente ter um preço teto e uma margem de segurança mais justo para a gente avaliar a ação. Aqui no Investidor 10 eu vejo que eu tenho o lucro líquido dos últimos anos também. Então, como a gente pode ver aqui, nos últimos 12 meses, ele estava registrando 33 bilhões, porém ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2023, então a estimativa do banco é que fosse em torno de 33 a 37. Uma das formas da gente fazer isso é a gente pegar uma média dos últimos anos. Porém, como o banco teve um crescimento muito expressivo, eu prefiro utilizar somente a do último ano para a gente ter como um parâmetro. Mas aí varia de cada um, porque afinal de contas, essa parte de fazer o valuation de uma empresa e entender se o preço está atrativo em determinado momento é uma parte muito subjetiva. Então eu estou apenas dando uma sugestão para vocês, se caso vocês tiverem dificuldades de encontrar projeções para determinada empresa, façam isso de avaliar os últimos anos e como essa empresa performou, até para fazer uma média de repente e também colocar como resultado. Outra informação que a gente também precisa saber para inserir aqui na nossa calculadora é a política de payout da empresa, ou seja, quanto geralmente ela paga. Quando a gente está falando aqui do Banco do Brasil, a gente consegue ver o histórico do payout da empresa gira em torno de 40% segundo a política estabelecida. Aqui é um relatório da XP do início de 2023, ou seja, quase um ano atrás, que ele comenta que o Banco do Brasil manteria para 2023 uma política de payout em 40%. Então, é só a gente procurar essa informação no Google que a gente acha facilmente. Essa informação ela também consegue ser rapidamente encontrada no RI das empresas, então não tem mistério. Então, informado o lucro líquido estimado da empresa que a gente está avaliando, o payout também, nesses dois campos em amarelo para a gente imputar os dados. A gente precisa informar o dividend yield que a gente espera que essa empresa pague para o ano que a gente está analisando. Ou seja, se a gente for ver o dividend yield médio em 5 anos do Banco do Brasil, nós temos 8,06 e o dividend yield atual do banco, considerando os últimos 12 meses, foi de 8,24. Somente dividend yield, tá, gente? Aqui a gente não está falando de bonificação e nem recompra de ações. Em 2022, esse dividend yield foi 11,92, 2021, 7,84, 2020 foi 3,8. Então, a gente projeta basicamente considerando os últimos resultados ou o dividend yield médio nos últimos 5 anos, que também é mais interessante. Então, foi por essa razão que eu coloquei aqui um dividend yield desejado de 8%. E a gente tem aqui fórmulas para calcular
o lucro esperado, então é baseado o lucro estimado dividido pelo número de ações, o preço sobre lucro esperado também, a cotação atual da empresa e um lucro por ação esperado, a gente consegue ter um PL de 4,60, o que olhando para o histórico do Banco do Brasil é um PL inclusive abaixo do patamar atual e também abaixo da média. Um dividend yield por ação projetado, então aqui a gente faz um cálculo do lucro estimado vezes a política de payout, e aí a gente divide pelo número de ações e ele dá um dividend yield por ação de 4,89. E o percentual desse dividend yield projetado vai ser 8,69, o que está ainda acima do meu dividend yield desejado. E com isso a gente consegue ter um preço teto para o momento que eu gravo esse vídeo de R$ 61,00, sendo uma margem de segurança de 8,67. E é basicamente dessa forma que a calculadora atua. Então, se eu esperar um dividend yield do Banco do Brasil de 10% para o ano que vem, ele já muda aqui o preço teto para 48 da ação, considerando esse lucro líquido estimado, e uma margem de segurança de menos 13%. Aqui, só para efeito de curiosidade, se eu colocar o máximo do lucro líquido estimado, considerando a projeção feita para o banco em 2023, a gente ainda assim teria um preço teto abaixo da cotação atual, considerando que eu desejo um dividend yield de 10%. Agora, se eu colocar para 9%, perceba que esse preço teto ele já se torna vantajoso. Tudo vai depender basicamente do quanto a empresa vai lucrar, o dividend yield que eu desejo para esse ano e também se esse dividend yield desejado ele está próximo do projetado da empresa. Se eu projeto acima, o preço teto vai dar abaixo. Então, 10%, o preço teto ele vai abaixo. Agora, se eu coloco abaixo do que a empresa projeta, se eu sou mais tranquilo com isso e boto abaixo, esse preço teto ele vai acima da cotação atual e é aí que se torna vantajoso. Então, depende muito dos dados que a gente informa aqui e do que a gente está esperando de resultados da companhia. Mas então, basicamente, essa calculadora ela é muito útil para te ajudar na tomada de decisão, lembrando que esse é um modelo dos milhares que existem para avaliar se uma empresa está atrativa ou não. Não utilizem isso como base, como um fator único para vocês investirem o dinheiro de vocês, mas eu posso afirmar que ela é bem interessante para a gente tomar uma decisão final se o ativo está valendo a pena comprar ou não. E assim, minha opinião agora não tem nada comprovado a respeito disso, mas eu já ouvi a Luizy Barsi dizendo que o método que ela utiliza para avaliar se uma empresa está descontada ou não é o método do preço teto e margem de segurança por o dividend yield esperado das empresas. Então, assim, eu não sei se é exatamente essa calculadora com todos esses parâmetros que ela utiliza ou se ela usa algo mais complexo, porém, se não for, eu diria que essa calculadora pode ser algo próximo, o que diria que investidores de renome no Brasil também utilizam essa metodologia para auxiliar na tomada de decisões. Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa e vamos construir essa calculadora do zero para que vocês também possam utilizar. Então vamos lá, para a gente construir essa calculadora, a gente vem no Google, escreve Google Sheets, clica aqui em planilhas do Google para pegar a versão traduzida já, e ele vai abrir uma planilha nova para a gente. A gente pode dar um título e dizer assim, calculadora preço teto por dividend yield. Então vamos aos ajustes iniciais. Primeiro a gente vai construir o esqueleto da calculadora, depois a gente vai fazer os cálculos, que é mais importante, e por fim a gente vai estilizar a nossa calculadora para deixá-la bonitinha. Primeiras configurações, vem aqui em ver e tira essa linha de grade para a gente deixar mais bonita a nossa planilha. Diminui essa coluna A aqui em cima e aqui na coluna B e C a gente vai colocar a corzinha do cabeçalho. A gente vai unir essas duas células, então é só vir aqui e mesclar células. E aqui a gente vai colocar o nosso título. Lembrem só de colocar a cor branca e também colocar em negrito. Tamanho 16. E o título vai ser Calculadora Preço Teto por Dividend Yield. Vocês podem perceber que ele vai ficar um título grande, então a gente vai ter que vir aqui nessa opção, ó, ajustar texto. Pronto. E agora a gente vai selecionar as duas, aperta Shift e dá uma espaçada. Aqui a gente já pode... Eu vou colocar um zoom aqui para ficar mais simples para a gente. Pronto, melhor. E agora a gente vai construir o esqueleto da calculadora. Então, ação, cotação atual, número de ações, lucro líquido estimado. Aqui a gente dá um espaço só para ficar bonitinho. O payout,
LPA esperado, lucro por ação esperado, PL esperado, dividend yield por ação projetado e o percentual do dividend yield por ação projetado. Por fim, nós teremos o preço teto. Essa parte do preço teto a gente vai modificar depois. E por fim, a margem de segurança. Então, só para a gente deixar bonitinho aqui, a gente seleciona aqui e aí vocês apertem Ctrl, aqui também, Payout também, lucro esperado, aqui também. Então, seleciona todos os campos apertando Ctrl e a gente vai colocar uma bordinha só para dar um destaque legal aqui da nossa calculadora. Aqui também, vamos selecionar somente esse lado agora e colocar uma borda direita. Pronto. Só para a gente lembrar os campos que a gente precisa imputar os dados, eu já vou colocar a cor aqui para ficar mais simples para a gente. Pronto. Gente, eu percebi que eu esqueci um campo aqui, então eu vou só ajustar para a gente, que seria o dividend yield desejado. Peço desculpas para vocês. Muito simples. É só vocês copiarem tudo que foi feito, apertar Ctrl X e colar duas linhas abaixo, que ele vai dar esse espaçamento. E aqui eu vou colocar uma cor azul, só para nos lembrar que é o campo que a gente trabalha com o dividend yield desejado. Pronto. Agora eu vou começar a construir o esqueleto da carteira. Então, vamos colocar aqui uma ação, só para a gente simular o nome da ação. Eu vou centralizar todos os campos aqui. Vou selecionar todos os campos da coluna C e vou alinhar eles para à direita. A cotação atual, então, como eu falei para vocês, aqui é uma fórmula chamada Google Finance, que é só a gente selecionar aqui o ticker da ação, fechar parênteses e dar Enter, que ele vai trazer de forma automática. Como eu quero ver dois números depois da vírgula, é só a gente vir aqui e clicar aumentar o número de casas decimais. E ele vai trazer aqui dois números. O número de ação é a mesma coisa, só que a gente vai fazer Google Finance, a ação, e a gente percebe que aqui, na fórmula do Google Finance, ele tem um atributo. Então aqui, se eu escrever shares, ele vai trazer para nós o número de ações em circulação do Banco do Brasil. Para a gente melhorar a visualização desse número, a gente pode vir aqui em mais formatos e número. Então ele vai ficar bonitinho assim para a gente. Aqui no lucro líquido estimado, eu já vou colocar em moeda e aí é só a gente imputar 37 bilhões, que ele vem bonitinho aqui para a gente. A política de payout a gente coloca como porcentagem e aqui a gente bota os 40%, conforme a gente viu. O dividend yield desejado eu vou colocar 8%. Temos que formatar também como porcentagem. Perceba que ele ficou aqui 800, então a gente vem aqui, apaga os zeros e ele vai ficar como 8. Esse azul ficou um pouco forte, então eu vou diminuir a cor aqui para uma cor mais fraca, perfeito. Agora, o lucro por ação esperado. É só a gente colocar um igual, pegar o lucro líquido estimado da empresa e dividir pelo número total de ações. Ele vai dar um lucro por ação esperado de R$12. Aqui ele já trouxe na fórmula de moeda, eu vou deixar assim. O PL esperado, então, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação, o que dá um PL de 4,35. Porém, aqui a gente está lidando com um número, então não é o PL, é uma métrica que não tem o cifrão na frente, então a gente coloca só o valor da divisão mesmo entre a cotação atual dividida pelo lucro esperado. O dividend yield por ação projetado, então a gente aqui vai abrir um parênteses, a gente vai fazer o lucro líquido estimado multiplicado pelo payout, tá? E aí vocês vão ver que vai ficar 14 bilhões. Só que o que a gente quer, na verdade, é dividir esse valor por o número de ações. Então a gente vai ter o dividend yield por ação projetado, que seria 5,17 para essas premissas que a gente está usando de lucro líquido estimado, de payout e também de dividend yield que a gente deseja. E aí a gente consegue calcular o percentual desse dividend yield por ação projetado, dividindo o valor pela cotação atual da empresa, somente para a gente ter uma métrica. E aqui a gente coloca como porcentagem e ele vai trazer os 9,19%. Então, antes da gente chegar no cálculo do preço teto, eu só vou deixar bonitinho aqui, colocar uma cor preta, deixar em negrito. Aqui também eu vou selecionar todos esses campos, deixar em negrito. Eu vou dar somente uma corzinha aqui para ficar bonita a nossa calculadora.
Então coloquei uma cor cinza claro aqui e como vocês podem ver a calculadora está praticamente completa. Então para a gente ter o preço teto finalmente aqui na calculadora, é só a gente pegar o dividend yield por ação projetado e dividir pelo dividend yield que a gente deseja. E isso daria um preço teto para essas informações aqui que a gente está vendo de R$ 64,56. Sendo que a margem de segurança é só a gente pegar esse valor, dividir pela cotação atual e botar menos 1. Aqui a gente passa para a porcentagem e a gente vai ter aqui a nossa margem de segurança. Então aqui a carteira já está trazendo o preço teto. Se eu colocar aqui 10%, ela já vai trazer a mudança de preço teto, já vai trazer a margem de segurança também, se eu projetar um dividend yield mais alto. Se eu deixar em 8%, ela volta, porém, como a gente pode ver, está sem cor. A cor ajuda muito a gente a visualizar se está atrativo ou não. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui e vai usar um recurso chamado formatação condicional. Ele vai trazer uma formatação condicional padrão. Aqui, ó, célula 21, C21, que é a que a gente quer realizar essa mudança, e a gente vai colocar aqui, ó, maior que. Então, se a célula C21 for maior, a gente coloca um igual. A célula C4, que seria a cotação atual, a gente quer deixar um verde fraco e um verde forte na fonte para ficar bonitinho desse jeito aqui e a gente ter a ideia de que o preço teto está acima da cotação atual. A gente também vai precisar criar outra regra para dizer que se for menor ou igual ao valor C4, a gente quer um contraste vermelho para nos avisar dizendo que esse preço teto não está atrativo. Vocês querem ver um exemplo? Olha como é que fica legal, ó. E aí ele já fica vermelho para sinalizar que o preço teto está menor que a cotação atual. A mesma coisa a gente precisa fazer para a margem de segurança. Vem aqui, formatação condicional, a gente seleciona as cores que a gente quer em primeiro momento e aqui a gente faz a regra. Só que aqui a gente quer maior que 0. Ou seja, se o percentual for maior que 0, deixa verde. Outra regra, se for menor ou igual a 0, pode deixar vermelho. E aqui as regras estão criadas. É só a gente mudar agora, que já fica essa diferença de cores bem fácil da gente identificar se está atrativo ou não. Outra coisa que eu personalizei na minha carteira, para quem prestou atenção, é que aqui no preço teto A, eu tinha colocado ele formatado. Então, a gente coloca ele entre aspas duplas, coloca um e-comercial e a gente clica aqui, ó, dividend yield desejado. Porém, se a gente fizer isso e clicar Enter, ele vai trazer 0,08. Para a gente deixar ele formatadinho, é só fazer vezes 100, colocar outro e-comercial, aspas duplas, percentual e pronto. Ele vai estar formatado aqui, trazendo o preço teto a 8%, que seria esse valor. E por fim, a última coisa que eu fiz é mesclar essas duas células e fazer uma formatação dizendo o seguinte: if, que seria se o valor do preço teto que a gente calculou, ele for maior que a cotação atual, então diga que o preço está atrativo. Se não, o preço está acima da cotação atual. E aqui é só a gente centralizar, que olha que interessante, ó, agora cada vez que a gente fizer uma simulação, a gente tem colorido aqui e também um indicativo dizendo que o preço está atrativo. Vocês percebem que ficou uma calculadora bem automatizada e bem assim boa para a gente usar no dia a dia, para imputar os dados e ter uma noção rápida de como é que está o valor de determinado ativo. Então, assim, esse foi o intuito desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado de verdade. Lembrando que não utilizem somente essa calculadora, usem como uma ferramenta extra para análise que vocês vão fazer no dia a dia, porém, saiba que é um grande recurso, saiba que, assim, vocês utilizarem esse tipo de recurso, que é essa calculadora, é uma coisa que é investidores mais intermediários para avançados que utilizam esse tipo de ferramenta, por mais simples que ela possa parecer, mas muita gente não utiliza nada desse tipo. Então, é muito legal para exercitar o nosso entendimento de como calcular lucro por ação das empresas,
como o dividend yield projetado ele pode acontecer, quanto ele pode ser e o quanto a gente deseja. Então, assim, são diversas informações que a gente vai praticando no dia a dia, trazendo a matemática básica, que é o que a gente viu aqui, para a realidade do nosso mundo financeiro, no mundo dos investimentos, da Bolsa de Valores, e nos ajudar a tomar decisões no dia a dia. Então, assim, muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Eu só te peço, deixa o like, comenta se tu gostou e compartilha com um amigo, de repente, que possa se interessar sobre esse assunto, que tu vai me ajudar muito. Então, é isso aí, até a próxima.